E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wolf, hoje é o terceiro vídeo sobre o React, onde a gente vai estar vendo uma das coisas mais fundamentais e também mais importantes sobre o React. No vídeo de hoje a gente vai ver sobre propriedades, e como nós passamos essas propriedades entre os componentes, como nós fazemos uma componentização. E assim como os próximos vídeos que a gente vai ter sobre o UseState e o UseEffect, esse é um dos mais importantes, é uma das aulas mais relevantes se você quer dominar a ferramenta, se você quer dominar o React em si. Então dá um curtir nesse vídeo, deixa um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês e entender se vocês estão gostando desse conteúdo, tudo bem? Eu vi que vocês comentaram nos vídeos passados, vocês deram uma curtida ali, fico muito feliz, agradeço, fico muito feliz em saber que eu estou ajudando vocês de alguma maneira. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre componentização e sobre propriedades, dois assuntos muito importantes, e a gente vai ver por que eles são importantes, né? Se a gente vier aqui no ScaleDraw, eu separei um print aqui do YouTube, né, do em alta do YouTube. E vamos entender antes de tudo o que são componentes e como nós montamos componentes, né, como nós pensamos em um componente. Se você olhar bem para esse print, né, deixa eu jogar aqui pro ladinho, você consegue perceber várias coisas que se repetem, né? O que seriam essas coisas que se repetem? São pequenas partes que elas parecem ser as mesmas, né? Se a gente olhar aqui para a lateral, por exemplo, deixa eu marcar ela aqui. Olha só. A gente aqui, nós temos esses elementos aqui que são links, né? Vai levar para uma página, vai levar para uma parte ali do YouTube. Então a gente tem no explorar, por exemplo, em alta, shopping, música, filmes. Reparem bem que essa caixinha ela é igual para todos os elementos. E aqui dentro dela, em todos nós temos um ícone e nós temos também um texto. Olha só, isso acontece em todos. Esse elemento, ele se repete. Então o que isso diz pra gente? Diz pra gente que isso daqui é um componente. E tudo isso daqui, né, que está em volta, é a minha lista de componentes. Igual eu fiz na aula passada com vocês, que eu fiz a lista ali do que eu gosto de beber, do que eu gosto de fazer, né, dos meus hobbies. Então a gente tem aqui uma lista de componentes. O que mais a gente poderia pensar que é um componente nessa página do YouTube? Olha só, a gente tem, por exemplo, o título aqui, ou a tab, né, o lugar que a gente está no site, a gente está no Filmes. E aí a gente tem jogos, tem músicas, tem o agora. Então isso aqui para mim poderia ser também um componente. Olha só, a gente tem o botão de login. Texto, ícone, formato. Texto, ícone, formato, do mesmo jeito aqui do lado. Poderia ser um componente também. O que mais? A gente tem aqui o nosso card, né, do vídeo ali. Nós temos o card do vídeo aqui também. Então isso pra gente poderia ser um componente, olha, porque eles se repetem. A imagem não é mesmo, o texto não é mesmo. Mas aqui, se a gente trocar a imagem de um para o outro, é a mesma coisa. Se a gente ver aqui, todos têm a quantidade de tempo aqui embaixo. Todos têm um título. Todos têm quem é o criador, quantos que é a quantidade de visualizações, há quanto tempo foi publicado, qual a descrição do vídeo. A gente tem o ícone aqui dos 3 pontinhos. Então isso se repete para cada elemento da nossa tela. Então isso também é um componente. E nada impede que nós quebremos um componente em componentes menores. Por exemplo, a gente poderia, dentro desse componente grande aqui, a gente poderia dizer que nossa thumbnail aqui ela é um componente, porque ela tem um comportamento próprio. Se você deixa o mouse, ela começa a carregar, começa a passar o videozinho ali, começa a contar o timerzinho do que você assistiu. Então, como isso é complexo, ele tem um comportamento próprio, a gente poderia dizer que ele é um componente à parte. Então a gente tem um componente menor, que é nossa thumbnail, ele faz parte de um componente maior, que é ali o nosso título, né, a nossa visualização do vídeo, e aí a gente tem uma renderização de uma lista de vídeos que são dados para a gente. Então, para que serve a componentização de fato? Ela serve para, se a gente tinha uma página antes, enorme, né? A gente tinha lá, por exemplo, pensando aqui na ideia do YouTube. A gente tinha um código enorme para o YouTube. O que a gente faz? A gente vai lá e divide esse código em partes menores. Então a gente vai ter lá, olha só, o nosso
card aqui do YouTube. Nós vamos ter os nossos links, né, aqui do lado. Nós vamos ter o botão aqui de login. E isso, né, ele vem de um outro arquivo. Aí esse outro arquivo ele pode ter os códigos dele lá, olha só. O botão de login, por exemplo, tem esse código. O nosso link é um código menor. Esse daqui é um outro código maior, porque ele tem mais coisa para fazer. Então, ao invés de a gente ter tudo jogado aqui dentro dessa página, o que a gente faz? A gente separa em códigos menores. Qual é a ideia deles? É eles serem reutilizáveis. A gente pode utilizar novamente em outro lugar da aplicação. Exatamente como a gente tem aqui, ó. A gente pode utilizar esses códigos em outros lugares da aplicação. No caso, por exemplo, botão de login, qualquer página que você vai tem um botão de login. No YouTube, o que mais vai ter é card de vídeo. Então, qualquer lugar que você vai, a gente vai reutilizar aquele código novamente. Então, essa é a ideia da componentização. É a gente quebrar em pedaços menores, com sua própria lógica ali dentro, seu próprio funcionamento ali dentro, mas ainda assim a gente consegue dividir esse código para reutilizar ele. Essa é a ideia da componentização. Bom, mas nada vai mudar o fato, né, de que a melhor maneira para a gente fazer isso é treinando. A gente vai criar nossos próprios componentes. Então, pensando na questão do YouTube, eu vou fazer um card de vídeo aqui, né? Olha só, eu estou com o código da minha última aula. Eu vou excluir isso daqui. Vou vir aqui, YouTube. Vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui que eu não vou trazer mais esses elementos daqui. Deixa eu salvar. A gente vai criar o nosso YouTube aqui. Vou até deixar o título aqui que ele está em vermelho. Está parecido com o YouTube. Parecido, só está em vermelho, tá ligado? Deixa eu rodar o nosso servidorzinho React, que ele não está rodando. Então, abrir o terminal. npm run dev. Beleza? Localhost. Vamos dar um reload aqui. Olha só, o nosso YouTube está aqui. Vamos fazer um componente de card, né? Vamos separar já ele em um componente menor. Então, aqui eu vou vir na pasta source, vou criar uma pasta components, porque a gente vai separar esses componentes, tudo bem? E aqui a gente vai ter o componente card.jsx. Como a gente cria um componente? Igual a gente cria qualquer componente em qualquer lugar do React. A gente vai lá, function, o nome da função, o nome do nosso componente. Então, card. Deixa eu desativar aqui o meu Copilot, que senão ele vai ficar dando spoiler pra gente. Então, abro parênteses porque ele é uma função e abro chaves porque ela também é uma função. Então, aqui eu já tenho o componente card. Se eu quero mostrar alguma coisa na tela, eu tenho que colocar o return. E aí, nesse return, eu vou colocar uma div. Vou colocar ali um H6. Meu vídeo. Ou melhor, aula 3 de React, né? Que é o nosso vídeo aqui que eu estou colocando para vocês. Então, aqui dentro, eu vou colocar props. Temos aqui um componente. Esse componente ele não está sendo exportado, ele está só dentro aqui desse nosso arquivo. Eu quero acessar ele lá no meu app, então eu vou fazer um export default, porque eu vou exportar ele da maneira default, card. Agora eu vou vir aqui no meu app, olha só, vou jogar o card aqui para o lado um pouquinho. Vou vir aqui no meu app, vou import card. Da onde que eu vou importar esse card? From. Aí, ponto barra. Ele está dentro de components barra card. Salvei, vou vir aqui, vou colocar meu card. E é assim que a gente coloca componentes no React, tudo bem? A gente vai lá, pega o nome do componente que a gente importou, coloca ele entre tags e ali ele vai ser montado na tela pra gente. Salvei, voltei aqui, olha só, tá um pouco pequeno, mas aula 3 de React, props. Então, esse é o nosso componente de card, de vídeo. Então, se eu quisesse botar mais cards de vídeo na tela, vou botar uma imagem aqui, né, para não ficar tão feio assim. Uma imagem. Deixa eu puxar mais para cá. E aí, vou ter um width de 100 pixels e um height de 100 pixels. Vamos pegar uma imagem aqui no Google, aleatório. React
Node.js. Imagens. Olha só, isso aqui tá legal. Copiar URL. Address. Aí. Vamos lá. Salvei. Voltei aqui. Olha lá. Imagem do React, o título e a descrição do meu vídeo. Certo? Temos um componente. Se eu quero colocar mais desses componentes, eu quero colocar mais vídeos ali na tela, o que eu posso fazer? Deixa eu só dar uma distância maior aqui, né? Para ele ficar mais quadradinho. Então vamos lá. Eu vou colocar mais cards. Coloquei mais cards, vou ter mais vídeos na minha tela, né? Mais recomendações de vídeo na minha tela. Olha só. Ele de fato apareceu mais recomendações para mim. Mas o conteúdo deles não muda. Você vê que eles continuam o mesmo. E isso daqui não serve para mim se eu não conseguir mudar aquele conteúdo. Não ia adiantar nada eu ter na minha tela 5 vídeos, 5 recomendações de vídeo da Moana. Ou ia ter 5 links para o mesmo lugar. Não faz sentido. Eu preciso que esse conteúdo ele mude. E aí que entra eu acho que é uma das coisas mais poderosas que o React traz pra gente, que são as propriedades, tá? O que são propriedades? Propriedades são parâmetros que eu posso passar para os meus componentes, igual parâmetros de função, e isso vai mudar dentro do meu componente, o meu componente vai ter um comportamento diferente dependendo do que eu coloco dentro dele. Então imagine a seguinte situação, né? Vamos lá, vamos vir aqui no navegador. Vamos dar um inspect aqui. Console, vou trazer aqui ele mais para o canto. Então imagine a seguinte situação. Eu tenho uma const sum, uma função que recebe A e B e retorna A mais B. Então tem uma função que soma 2 números. Se eu passo para eles 1 e 1, ele me retorna 2. Se eu passo para ele 1 e 2, ele me retorna 3. Se eu passo para ele 10 e 10, ele me retorna 20. Então, dependendo do parâmetro que eu passo para ele vai me retornar uma coisa diferente. A mesma coisa com os componentes. Dependendo do que eu passar para dentro do card, ele vai trazer para mim uma coisa diferente. Mas como que eu passo alguma coisa para dentro do card aqui? A gente já faz isso, só que de uma forma mais intuitiva que a gente aprendeu com o HTML. Olha só, esquece o JSX por um momento. Vamos para o HTML normal. Se a gente tem um input, a gente tem que passar para ele um type, né? Type text. Beleza? Então quer dizer que o meu input ele é do formato de texto. Olha só, meu input está aqui. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Então se eu vier aqui e colocar mwolf, ele aparece para mim como um texto. Se eu vier aqui e trocar de text para password, olha só o que acontece. Ele muda de texto para password e ele não me mostra o que eu estou digitando. Então, isso daqui é uma propriedade que eu passo para o meu componente de input, que está lá no HTML, e dependendo do que ele recebe, ele tem um comportamento diferente. O mesmo vale para o React. Então, imagina aqui que eu queira passar para dentro do meu card o título da aula. Eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, o meu card agora ele vai ter uma propriedade que eu estou chamando aqui de título, porque eu quero, eu tirei da minha cabeça, eu posso pôr o nome que eu quiser, eu posso colocar aqui, title, e o título vai ser props, ou melhor, aula 3. Esse vai ser o título do meu card, tudo bem? Vamos esquecer esses outros cards por enquanto. Title aqui. Então, você quer me dizer que é só eu vir aqui, recebi na função, estou passando title, vou vir aqui, vou colocar title, e aí eu posso usar esse title lá dentro? Quase isso, olha só. Salvei, tudo bem? Estou enviando title, vai chegar aqui title. Vou mostrar no console isso para vocês. Vamos lá. Vamos inspecionar aqui. Console. Deixa eu dar um reload, né? Olha só. O card. Chegou para mim um objeto. Olha só. Title aula 3. Por que chegou para mim um objeto? Porque com o React a gente pode passar muita coisa ali dentro. Pode passar quantas coisas eu quiser. Eu posso passar aqui título.
posso passar, por exemplo, a data que eu criei esse vídeo. No caso aqui, eu vou colocar entre chaves para mostrar que eu posso passar JavaScript. No caso, eu não preciso passar uma string, eu posso passar um número, por exemplo. Foi feito dia 16, olha só. Vou ter uma data da criação do vídeo, eu vou ter quantas curtidas ele teve. Então aqui, likes, eu vou ter 500 likes, teve esse vídeo. E como eu posso passar muitas coisas para dentro desse componente, o que ele faz? Ao invés de eu vir aqui ter title, aí eu vou lá, vou ter o date, aí eu vou lá, vou ter o likes. Ao invés de ele colocar um parâmetro para cada componente, para cada propriedade, o que ele faz? Ele junta tudo em um objeto. Então, ao invés de passar isso daqui para dentro do meu componente, ele junta tudo em um objeto e manda lá, title, date, likes. E aí, como que a gente chama esse objeto aqui no React? A gente chama de props. São as propriedades que a gente está recebendo. Então, se eu vier aqui, colocar aqui que eu estou recebendo props. Essas props, elas têm tudo isso daqui que eu estou falando para você. É um objeto com title, date e likes. Olha só. Deixa eu comentar isso aqui, senão ele vai dar erro. Salvei, voltamos lá. Ele já mostrou aqui para mim, inclusive. Olha só. Title, date, likes e o título ali. Então, esse objeto aqui tem todas aquelas propriedades que eu coloquei aqui. Como que eu faço para acessar essas propriedades? Eu já não estou pegando elas aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e falar, mostra para mim props.title. Salvei. Eu estou salvando o log. Peraí, deixa eu tirar o preserve log. Dá um reload, olha só. Ele mostrou para mim o título. Então, props.título, igual a gente acessa qualquer objeto, ele vai trazer o título para mim, aula 3. Se eu colocar props.date, ele vai trazer para mim a data, 16. Se eu colocar props.likes, ele vai trazer para mim o 500. Olha lá. Então, com props. A gente acessa as propriedades. E aí fica mais interessante para a gente mexer com as propriedades. Olha só, dentro do meu componente card aqui, eu vou colocar agora, no lugar dessa aula aqui 3 de React, eu vou colocar o meu título. Então eu faço props.title. Só que lembra, isso daqui não é HTML, eu quero que ele seja JavaScript. Então, em volta dele, eu coloco chaves para dizer que isso é JavaScript. Aqui embaixo, eu vou colocar, por exemplo, a data que ele foi criado, date. Aí eu vou lá, abro chaves, props.date. Vou colocar também os likes, né, que eu tive ali no meu vídeo. Então, likes, vou lá, abro chaves, props.likes. Salvei. Vamos lá para a nossa tela. Olha lá. Aula 3, date foi no dia 16 e likes 500. E aí, eu vou deixar a mesma imagem por enquanto, só para a gente ter uma noção. Se eu tenho uma recomendação de vídeo aqui da Moana, e agora eu tenho a do Ei Nerd, o que eu vou lá, eu faço? Eu duplico o meu card. E eu vou lá, coloco outro card, agora coloco, sei lá, Deadpool e Wolverine. Eu acho que é assim que escreve, tá? Perdão. Aí, esse aí tem, sei lá, 5 milhões de likes. Foi no dia 4. No dia 3. Vamos lá. Salvei. Olha só. Eu só coloquei um card novo com propriedades diferentes. Mantive meu componente igual. Vamos lá no React. Olha o que eu vou ter. Opa, vou ter um erro. Por que está aqui? 03? Acho que pode ser isso. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a imagem que eu não mudei, mas eu tenho aula 3, date 16, likes 500. Deadpool e Wolverine foi no dia 3 e tem, sei lá, uns 500 mil de likes. Então, dessa maneira, a gente reutiliza os nossos componentes, o mesmo trecho de código que é o do card, só que agora a gente passa propriedades para eles, a gente passa coisas para dentro dele para que ele tenha um comportamento diferente. Mas vamos lá, antes da gente finalizar nossa aula, tem algumas coisas que a gente tem que dar uma olhada aqui sobre essas propriedades que a gente está passando para dentro desse componente, tá? Vamos lá, vou trazer esse card aqui de volta para cá. E olha só, eu estou aqui no meu app e eu estou passando essas propriedades para dentro do meu componente. O que acontece se aqui dentro do meu componente eu estou usando uma propriedade que eu não estou passando?
Por exemplo, imagina que aqui eu esqueci de passar o título. Ou seja, lá ele vai tentar acessar alguma coisa que não existe. Então, o que ele vai colocar para mim na tela? Nada. Vai chegar um undefined lá. Então, a sua interface ela quebrou, porque você tentou colocar na tela algo que não está chegando ali para ele. Ou se você esquece de botar os likes, salvei, olha só, meus likes já não aparecem mais. Ou pode acontecer uma coisa pior, você pode passar alguma coisa que ele está esperando ali para mostrar, não mostra aquilo ali, trava o seu sistema inteiro. Isso pode acontecer. Mas, Wolf, e se o meu componente ele tiver muita coisa ali para passar? Tem o título, tem a data, tem o criador, tem os likes, tem o tempo, tem se a pessoa já visualizou ou não, tem um monte de coisa ali. Eu vou criar um elemento para cada uma dessas coisas, vou ter lá creator, ou o autor do meu vídeo, aí eu vou ter lá o time dele, né, a duração do meu vídeo. Você, ao invés de você criar um elemento para cada um, você pode vir aqui, por exemplo, e passar para dentro dele um objeto. Imagina o seguinte, eu tenho aqui const vídeos, é uma lista de objetos. Aí eu tenho title, aula de props, eu tenho likes, 500 likes, faltou a vírgula aqui. O que mais que a gente colocou ali? A data que ela foi criada foi no dia 10/5. Vou botar em string, né? 10/5. Aí, além desse vídeo, eu tenho ali o Deadpool e Wolverine. Deadpool. Aí tem like pra caramba. E foi, sei lá, uns 2 dias antes. O que eu posso fazer? Eu posso passar cada objeto, um objeto inteiro, para dentro do meu card. O que eu venho aqui? Eu defino o nome da propriedade que eu vou passar. Por exemplo, vou passar um campo chamado info, igual, abro chaves que aqui dentro vai vir JavaScript. Vídeos, aí eu vou passar qual vídeo eu quero colocar ali dentro, quero colocar o aula de props. No de baixo eu vou vir info igual a vídeos, qual que eu vou colocar aqui? O meu vídeo do Deadpool. Salvei. Agora sim, eu mudei a propriedade que eu estou passando, eu tenho que mudar como eu recebo essa propriedade no card. Então, as props aqui não existe mais o ponto title. Eu vou ter o ponto info, aí sim, dentro do info eu tenho title. Eu vou ter o ponto info e dentro do info eu tenho date. Eu vou ter o ponto info e dentro do info eu tenho likes. Salvei. Vamos voltar lá para o navegador. Dá um reload, olha, tudo continua igual, tudo continua funcionando perfeitamente, porque eu já ajustei ele. É só... além de objetos, o que mais eu posso passar para dentro de um card? Basicamente tudo que for JavaScript, incluindo uma função. Imagina a questão dos links que a gente tem ali. Se eu clico num vídeo, eu quero que ele me mande para uma página tal. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar nesse meu elemento aqui, nesse meu card, eu quero que ele me jogue um alerta na tela. Então vamos lá, vamos criar a função do alerta. Const show alert. Alert. Olá. On click, eu vou passar o show alert para dentro dele. Certo? Estou passando uma função para dentro do meu card. Aqui no meu card, eu vou vir aqui e eu vou colocar essa função na imagem. Quando eu clicar na minha imagem, eu vou executar o props.inf.onClick, certo? Opa, pera aí. O onClick ele não está dentro do info. Olha só, quem está dentro do info é title, likes e date. O onClick está fora. Então aqui é só props.onClick. Então quando eu clicar na minha imagem, eu vou executar a função que está vindo lá do meu app. Olha só, estou passando a função a partir daqui. Salvei, cliquei, olha só, olá. Se eu clicar na imagem de baixo, não acontece nada, porque eu não passei o onClick para ela. Agora se eu vier aqui fazer
onClick, vou passar o meu segundo show alert, com show alert 2, porque eu quero que a mensagem seja diferente. Alert hello. Aí eu venho aqui, show alert 2. Então um vai mostrar olá, o outro vai mostrar hello, né? Um é em português, outro em inglês. Olá, hello. Funções diferentes. Porém, isso aqui ainda dá para melhorar. Imagina que o nosso show alert ele possa receber um parâmetro aqui, por exemplo, a string que eu vou colocar ali dentro do meu alerta. Olha só. Então ele vai mostrar aquela string que eu estou mandando. Como eu faço isso daqui funcionar com isso daqui agora? Porque olha só, aqui eu não estou passando nenhum, não estou passando coisa nenhuma. Se eu clicar aqui, ó, object, 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 não tem nada ali dentro. Mas como eu resolvo isso? Aqui na hora de fazer o meu onClick, eu posso criar uma função anônima. Então, eu passo para ele uma função que vai executar o show alert, só que aí aqui, nesse caso, ele vai dizer olá, e aqui embaixo uma função anônima que vai executar o show alert, só que aqui ele vai executar com o hello. Salvei, olá e hello. Então vocês conseguem perceber que as propriedades elas são coisas extremamente poderosas para nós que trabalhamos com React. E isso daqui é a base para a gente começar a construir coisas muito complexas. Então gasta um bom tempo aqui estudando as propriedades, brincando com as coisas que você pode passar para dentro das propriedades, criando vários tipos de componentes diferentes, com comportamentos diferentes, porque isso vai fazer toda a diferença na hora que você começar a trabalhar com coisas mais complexas aqui dentro, que vão aparecer aqui no canal, inclusive. Então, pessoal, nós chegamos ao final do nosso vídeo sobre propriedades. Teve muita coisa aqui que foi dita, muita coisa que não é simples, né? Ou que mesmo sendo simples pode ser complexo para quem está começando agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o próximo vídeo do canal eu vou trazer um projeto prático com vocês. Então a gente vai pegar tudo isso que a gente viu até o momento, de componentização, de propriedades, de JSX, e eu vou fazer com vocês um projeto prático. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou da explicação, deixe um curtir, deixe um comentário, que isso me deixa muito feliz e me incentiva demais a estar trazendo esses conteúdos para vocês. Eu vejo vocês em uma próxima. Valeu!